Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, instrução e encorajamento para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações nos Salmos. Este será o episódio de número 11. Semana passada, no episódio número 10, falamos sobre as atitudes de esperança. Não deixe de assistir. Já falamos, queridos, que os salmos são orações, cânticos, versos, poemas que manifestam a relação dos filhos de Deus para com seu Pai. Por isso, muitos salmos são lidos, recitados e motivos de meditação, cânticos, músicas em cultos e cerimônias de adoração a Deus. Dentro dessa liturgia de cultos, alguns salmos podem ser usados de maneira dinâmica, responsorial, tipo um fala, outros respondem e vice-versa. Como funciona essa leitura responsiva ou responsorial? Um líder, uma pessoa, lê uma passagem bíblica, geralmente um salmo, e a congregação, as pessoas respondem com uma frase específica, que pode ser um versículo ou do próprio salmo ou uma resposta comum. A Bíblia contém muitos salmos que podem ser utilizados nestas dinâmicas, não é? E um deles é o Salmo 124. Então, o tema de hoje é: e se Deus não estivesse ao meu lado, baseado no Salmo 124. Vamos estudar esse salmo tão lindo, então bora lá. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Pergunta Davi, quem escreveu esse salmo. Que todo Israel responda, diz ele: e se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram? Resposta: eles nos teriam engolido vivos com a sua ira e fúria ardente contra nós. As águas altivas nos teriam encoberto, a correnteza nos teria afogado. Sim, as águas violentas de sua fúria teriam passado sobre nossa alma. A resposta da congregação ao chamado de Davi. E continua: mas bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. A armadilha se quebrou. Nós escapamos e estamos livres. Nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 124. Nesse salmo, queridos, Davi conclama o povo a responder com seus próprios lábios, com as suas próprias palavras, o que aconteceria se o Senhor Deus não os tivesse defendido. E qual foi a resposta? Não poderia ser outra. Estaríamos fritos. Melhor, aqui eles falam em afogados, perdidos na avalanche destruidora de nossos inimigos. Lembrando que inimigo é inimigo, não tem inimigo bonzinho, não é? Inimigos das nossas almas são os demônios, são aqueles que querem nos destruir nossos pais, nossas mães, nossos filhos, nossos netos, nossa descendência, a obra das nossas mãos, nosso trabalho e toda a cultura, tudo aquilo que é de Deus, família, valores, isto são inimigos. E a palavra de resposta do povo foi: eles nos teriam engolido vivos com sua ira e fúria ardente contra nós. As águas altivas, veja que quando ele cita águas aqui, ele fala em altivez, nos teriam encoberto, a correnteza nos teria afogado, sim, as águas violentas da sua fúria. Que fúria? Dos inimigos. Então ele usa essa figura para trazer como esse tsunami violento que são as investidas dos nossos inimigos contra nós. Elas teriam passado sobre as nossas almas. A Bíblia, queridos, compara a fúria e o ódio dos homens com águas altivas, violentas, um tsunami de destruição. Isso está lá no Salmo 93. O Senhor reina, o Salmo 93 diz, está vestido de majestade. Sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. O seu trono permanece desde os tempos antigos. Tu existes, Senhor, desde a eternidade. As águas subiram, ó Senhor, as águas rugiram como trovão, as águas levantaram ondas impetuosas,
mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que os grandes vagalhões do mar e do que o estrondo e o ímpeto das grandes águas. Ele se refere não só às águas do mar, às águas dos rios, às águas das chuvas, mas às águas dos homens que se levantam contra nós, como eu disse, como um tsunami. Mas a resposta continua. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Ele tira o aspecto da água e põe agora o aspecto da armadilha. Nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. A armadilha se quebrou. Nós escapamos e estamos livres. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sim, queridos, o intento dos inimigos perseguidores foram frustrados. Esta foi a resposta do coração daqueles para quem foi feita aquela pergunta. O laço do passarinheiro, lembram dele lá do Salmo 91? O Senhor te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa? Sim, ele foi quebrado, resposta do povo. Imaginem aquele povão todo, aquela congregação toda na frente do tabernáculo, reconhecendo e respondendo em uníssono sobre o livramento do Senhor. Bendito e engrandecido pela minha boca seja Deus, que desfez o mal sobre nós, e a arapuca do caçador se quebrou. Lindo, não é? Pois é, mas tem mais coisa. Há outros salmos responsoriais. De Davi, por exemplo, o Salmo 24, que descreve profeticamente a entrada do Cristo ressurreto nos lugares celestiais. Olha que bonito! Levantem, ó portas, as suas cabeças, levantem, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E aí o povo responde, quem é este Rei da Glória? A resposta é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levante, ó portas, vossas cabeças, levantem, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Novamente a pergunta, quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. A descrição do Senhor Jesus Cristo entrando na glória eterna, depois de ressurreto, descrita em perguntas e respostas. Bom, muito bem, vemos os salmos de Davi. Davi falou e o povo respondeu, quem é este? É o Senhor. Se não for o Senhor, teríamos sucumbido. Mas não foi só ele. Vejam só. Certa vez o Senhor Jesus Cristo fez uma pergunta contundente lá em João capítulo 6. No momento em que o Senhor Jesus tinha feito um discurso firme, duro, e muitos deixaram de seguir. Está escrito lá, verso 66. Neste momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então o Senhor Jesus Cristo se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? E Simão respondeu, como se fosse aquele povo, Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Houve esse diálogo e esse diálogo está marcado na palavra de Deus. Guarde ele aí, a gente já volta para ele. O apóstolo João também, tendo uma visão dos céus, no momento decisivo em que o juízo de Deus começaria, um grande anjo, poderoso, diz a palavra, perguntou em alta voz, quem poderá abrir os selos e iniciar o julgamento deste mundo? Todos choravam, pois ninguém cabia, ninguém se encaixava no perfil e tinha a habilidade e o poder de abrir aqueles selos que estavam ali para poder despachar e destacar e iniciar o juízo do Senhor. E o Cordeiro Santo de Deus se apresentou e todos se prostraram diante dele e entoavam um cântico novo com estas palavras, só tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo. Ou seja, aquilo que o anjo perguntou foi respondido pelos seres celestiais. Pois foste comprado, continua ele, sacrificado e com teu sangue, foste comprado não, foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, e fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre toda a terra. Isso é Apocalipse capítulo 5. Então, novamente, a resposta, então vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono cantaram com forte voz, digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Só ele. Louvor e honra, glória e poder
pertence àquele que está sentado no trono, Deus Todo-Poderoso Eterno, e ao Cordeiro para todo sempre. Somente ele, naquele momento crucial em que João estava vendo quando que ia desatar os selos para iniciar o juízo sobre toda a terra, somente ele, Cristo, o Deus Todo-Poderoso que se fez carne e sentiu as dores e as limitações da terra, só ele poderia fazer isso. Quem é santo e imaculado, mas que escolheu sofrer a pena de morrer pelos pecados dos pecadores, que padeceu em sua própria carne as agruras dos homens, a traição, a inveja, a soberba, a ofensa, o ódio, mas que os perdoa com amor incompreensível. Só ele, o Senhor poderoso nas batalhas da vida. Por isso, quando ele entrou lá no Salmo 24, os portais eternos se levantaram para receber o Senhor poderoso nas batalhas. Não é fácil, meus queridos, não é fácil enfrentar a traição desse mundo, a inveja, a cobiça, aqueles que se levantam contra nós. Não é fácil. O Senhor Jesus Cristo enfrentou tudo isso. Seus discípulos, os próprios discípulos, o abandonaram. Mas ele é poderoso nas batalhas da vida, o Cordeiro sem pecado. Só ele pôde e pode ser o pivô da justiça e a causa da redenção em seu próprio sangue e sacrifício. Pois é, queridos, e aí a minha pergunta para você: se o Senhor não tivesse vindo em carne, se ele não tivesse vivido e padecido entre nós, respondam vocês, meus queridos irmãs e irmãos, o que teria acontecido? Bom, a minha resposta é: nós estaríamos irremediavelmente perdidos, mortos em nossos pecados, afastados de Deus aqui na terra e por toda a eternidade. Se Davi tivesse feito um salmo e colocasse essa pergunta, a resposta seria essa. Então, queridos, eu sei que isso tem a ver com a liturgia, com pergunta e resposta, mas deixando de lado liturgia, ritual ou dinâmica de culto, eu quero falar antes disso, eu quero falar sobre a inspiração de Davi ao fazer essa pergunta, quero falar das palavras de Cristo ao perguntarem para os discípulos: vocês também vão me abandonar? Ou talvez a palavra do anjo, que nos trouxeram os três perguntas semelhantes àquelas que quero fazer para vocês. Então eu gostaria que vocês respondessem nos seus corações, em voz alta se você puder, ou no seu coração. Se o Senhor não estivesse ao seu lado, o que teria acontecido? O que teria acontecido? Quais as respostas que o nosso coração bem sabe responder? Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado no leito da enfermidade, onde nós estaríamos? Se não for o Senhor que nos acolheu quando nós estávamos sozinhos, desprezados, onde estaríamos? Se não for o Senhor que enviou seus anjos e nos livrou daquele acidente, que nos livrou de quebrarmos, de termos nossos negócios destruídos, de não termos mais a amizade, ou o companheirismo, ou a esposa, ou o esposo, se não for o Senhor que nos trouxe entendimento, compreensão e sabedoria naquele caso intrincado que não sabíamos responder, se não for o Senhor que acalmou os ânimos quando as pessoas quase se matavam, se não for o Senhor para trazer compreensão entre os nossos filhos, no nosso lar, no nosso relacionamento, marido e esposa, se não for o Senhor, onde nós estaríamos? Quem nós seríamos? Será que estaríamos vivos? O quanto devemos, queridos, ao Senhor por sua presença em tempos difíceis, em situações agudas, em questões drásticas, em momentos de dúvida, em momentos de angústia, em situações de desespero. Se não for ao Senhor, onde nós estaríamos? Será que, deixando de lado todo o ritual, nós não poderíamos dizer isso para o Senhor, ao orarmos: Senhor, se não for ao Senhor, se o Senhor não estivesse, Senhor, ao nosso lado, se o Senhor não tivesse agido, se o teu braço forte não tivesse se desnudado por nós, se a tua voz não tivesse clamado alto para que nós não errássemos, onde nós estaríamos? O quanto devemos a Ti, Senhor, pela nossa salvação eterna que o Senhor providenciou sem mérito algum nosso. Para quem iremos nós, senão aos pés do Senhor? Respondemos como Pedro: em quem confiaremos?
aos cuidados de quem entregaremos nossos filhos, nossos netos, nossos dias, nosso futuro, o nosso Brasil, que está debaixo de jugo comunista. Para quem entregaremos, se não for o Senhor que vá ao nosso lado e que quebre as amarras, o laço do passarinheiro, que destrua toda armadilha, toda mentira, toda falsidade, tudo aquilo que está sendo armado para destruir, para matar, para roubar. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, assim diga Israel, assim diga o povo de Deus, assim diga você, e nós vamos orar. Senhor, se não fosse o Senhor, Pai, nós temos tantos motivos e talvez o nosso salmo fosse tão longo, Senhor, se nós fôssemos lembrar de tudo que o Senhor nos livrou, Senhor, de todas as situações em que nós éramos para já estarmos mortos, Senhor. Pai, quando o Senhor nos livrou, Senhor, do erro, Senhor, da loucura, muitas vezes, Senhor, a nossa mente entra num redemoinho, Senhor, e nós ficamos perdidos. Se não for o Senhor para puxar-nos com a sua mão, se não fosse o Senhor para apontar, Senhor, para o lugar certo, se não fosse o Senhor o porto seguro em que nós nos seguramos no tempo da tempestade, Senhor, se não fosse o Senhor para trazer uma palavra doce de conforto quando nós estávamos enlutados, Senhor, apreensivos, quando nós estávamos próximos, Senhor, a uma enfermidade, a uma cirurgia, só o Senhor, nosso companheiro, Senhor, esteve ao nosso lado. Sim, Senhor, o Senhor usa homens, mulheres, mas se não fosse o Senhor, onde nós estaríamos? Pai querido, queremos te dar graça, Senhor, e fazer como aqueles no céu, Senhor, que levantaram suas vozes para dizer: só Tu és digno de honra, glória, poder, domínio, louvor, toda glória a Ti, Senhor. Tu és único, Senhor, para nós. Sim, Senhor, nós reconhecemos e a uma só voz fazemos coro, Senhor, com aqueles que, Senhor, exaltam, Senhor, as Tuas qualidades, a Tua bondade e principalmente a Tua misericórdia, a Tua graça para nos alcançar. Recebe a nossa adoração, nosso louvor, a nossa devoção, pois ela é feita de coração sincero. E, Senhor, recebe então, Senhor, a nossa alegria para que, Senhor, o Senhor saiba que nós estamos felizes por ter o Senhor ao nosso lado, porque se não for ao Senhor, onde estaríamos? Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para mim, para você, querida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua semana e que você possa viver aos pés do Senhor Jesus Cristo, estar sempre com Ele. Quando vier aquela pergunta do Espírito Santo: pois é, eu estive ao seu lado, responda: sim, se não fosse o Senhor, eu estaria perdido, mas bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dos homens e dos demônios. O laço se quebrou e nós, como um pássaro, assim escapamos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.